Olá! O programa Bem Por Aí está com edições especiais em um novo formato, dividido em 3 episódios, viu? E desta vez vamos conhecer o bairro 2 de Julho, um bairro bem tradicional que leva o nome em homenagem à independência da Bahia. Apesar de pequeno, guarda muitas surpresas e peculiaridades circulando em 4 quadras. Você encontra bares, restaurantes, barracas, comércios, grafites, espaços históricos, uma casa super cultural e um museu de tirar o fôlego. Ficou curioso, né? Então venha comigo passear por este bairro que conquistou o coração do poeta e escritor baiano Castro Alves. Nos encontramos aqui todos os sábados às 14h30. Vamos? Venha comigo caminhar bem por aí. Neste primeiro episódio, você vai conhecer a parte histórica do bairro 2 de Julho. Ao percorrer suas ruas, você vai perceber que, além de resgatar o passado e se conectar com um bairro muito charmoso, você será levado à história da Bahia. Seria impossível caminhar pelo local e não falar sobre a nossa história, não é mesmo? Nós batemos um papo com Francisco Moreira, que comanda a tradição do restaurante Porto Moreira, criado por seu pai em 1938, com a culinária baiana e iguarias no cardápio. Ao longo dos seus 81 anos, foi frequentado por clientes como Jorge Amado, Gilberto Gil, Caetano Veloso. O restaurante Porto do Moreira foi um dos primeiros restaurantes abertos em Salvador. Venha comigo passear bem por aí. O bairro 2 de Julho é a parte significativa da história da cidade de Salvador, onde era a freguesia de São Pedro. Ele surge no prolongamento da Rua de Baixo de São Bento, a atual Carlos Gomes. Isso ocorreu na década de 30 e passou por transformações urbanas durante a administração do engenheiro Durval Neves da Rocha. Bairro histórico do centro antigo de Salvador, assim como muitos da nossa capital, o Largo 2 de Julho não possui delimitação oficial. Ele abrange o largo, como propriamente dito, a Praça General Inocêncio Galvão e entre outros arredores. Falando de Salvador, né, gente? Conta a história que o Largo 2 de Julho foi rota de passagem do Exército Pacificador em 2 de julho de 1823. Mas tem muitas outras histórias por aí, inclusive a de um chafariz, que foi instalado aqui após sair da Piedade e da construção da Avenida 7 de Setembro. Esses chafariz tem vários redores de homenagem aí. Quem vai falar comigo mais uma vez é o professor historiador Rafael Dantas, que como sempre a gente caminha bem por aí, né? Para a gente falar sobre 2 de julho, é interessante pontuar a cidade muito antes do século XIX. Essa região está inserida nos caminhos sul da região do que vai se tornar a cidade do Salvador ao longo do tempo. Como já falamos em outros programas, Salvador se concentrava naquela região central, né, cidade murada, etc. E tinha os caminhos para então a região da Vila do Pereira, a Estrada do Conselho, etc. Essa região onde hoje está o bairro do 2 de Julho, ou Largo do 2 de Julho, adjacências, era um lugar intermediário entre essas duas extremidades, a ponta sul e a região central. Com o passar do tempo, essa região começou a ter vários nomes ou ser conhecidas nos mapas da época e em outros documentos, como personagens que aqui passaram, a exemplo do Gabriel Soares de Souza, que tinha propriedade nessa região da parte baixa, a exemplo do Solar do Unhão, uma região muito rica em fontes também, como tem a fonte do Gabriel, aqui próxima, personagens do século XVIII e XIX, como o engenheiro Caldas. O engenheiro Caldas, só para a gente ter uma ideia, foi responsável por fazer um dos principais trabalhos de engenharia do prospecto da cidade de Salvador e das fortificações do século XVIII. Era residente de onde? Dessas proximidades. Assim como também tínhamos no século XVIII e no século XIX, o antigo hospício de Jerusalém, né, que depois virou uma residência, uma igreja religiosa, né, do ponto de vista religioso. Então, ao longo desse tempo, esse espaço foi pontuado e nomeado por diversos nomes. Na segunda metade do século XIX, encontramos em alguns documentos e jornais a descrição 2 de julho, Largo 2 de Julho, que pode fazer uma referência a essa passagem das tropas pacificadoras lá em 1823, ou as homenagens que aconteceram nas décadas seguintes ligadas ao 2 de julho, inclusive com as fontes, com a representação do caboclo pisando na serpente que ficava nos arredores. Então temos essas possibilidades. É a partir da segunda metade do século XIX que o nome vai pegar como 2 de julho, apesar que em alguns momentos, décadas depois, vai entrar em confronto até mesmo com o Largo 2 de Julho,
que vai ser inaugurado no final do século, em 1895, com o Monumento do Caboclo. Acontece que um vai ficar como Monumento ao Caboclo mesmo, e aqui como Largo 2 de Julho, né? Como em Salvador, o popular fica em maior evidência do que o oficial. Assim como essas praças que tinham o nome de Ascioli e tal, que ficou como Largo 2 de Julho mesmo. Então a história do 2 de Julho é essa, né, que une um pouco desses elementos ligados à tradição do bairro como um todo e também um processo de homenagem a essas datas cívicas em Salvador e na Bahia. Inclusive, naquela conversa que tivemos sobre o processo de independência, pontuamos essa participação, né, mista no 2 de julho, no que toca a diversos agentes que atuaram nesse processo entre os anos de 1821, 22 e 23. Inclusive, os representantes das comunidades indígenas, negros, como lembra os estudos do professor Sérgio Guerra, Luiz Henrique Dias Tavares também fala sobre isso, entre outros. O caboclo personifica justamente isso, essa união e participação desses personagens nesse processo. Não é à toa que ele vai encimar, coroar um monumento do caboclo no Largo 2 de Julho, que apesar de ser uma construção seguindo caracteres neoclássicos, né, que está lá, né, tem uma tentativa de fazer essa retomada com essa valorização dessas identidades culturais no século XIX, num processo de independência. Né, e é simbólico que ele esmague, que ele pise, né, a serpente ou o dragão, representando esse jugo português nesse processo. E além desse monumento, como pontuamos anteriormente, tem a fonte, que atualmente está na frente do Quartel dos Aflitos, que é anterior à estátua, né, do caboclo e tal, ao monumento esculpido, né, desenhado pelo Carlo Nicoli no final do século XIX. Que Salvador, sendo Salvador, não há essa propriamente dita delimitações de bairros, bem prescritas assim geograficamente. O bairro 2 de Julho é muito maior do que a gente se imagina, né? Que você vai pegar até o início da Gamboa, Carlos Gomes, né? E adjacências. É bem grande o bairro, muito denso. Então a gente prometeu que numa outra história, no outro Bem Por Aí, a gente vai falar em outras partes, como a Gamboa, por exemplo, a Praça Castro Alves, também, né? Que vale a pena a gente citar muito, e outros locais. A gente veio aqui falar do Largo 2 de Julho, do bairro 2 de Julho, que merece uma grande atenção. Mas eu tenho uma pergunta. Reza a lenda, como em tudo Salvador, são casos, causos e história, que aqui já quis mudar o nome de 2 de Julho para Santa Teresa e teve uma reivindicação. Você está sabendo essa história? Sim. Na verdade, isso é uma questão bem antiga. Antes da oficialização dos bairros da cidade do Salvador, tínhamos as freguesias. Aqui era conhecido, estava instalado na freguesia de São Pedro, seguindo a ótica da antiga igreja de São Pedro Velha, que era responsável por toda essa região. Né? Com o passar do tempo, vai ter outras denominações de bairros e tal, Largo da Ascioli, Largo 2 de Julho e tal. E também temos uma outra referência, que é a questão religiosa do antigo convento de Santa Teresa, na ladeira do Sodré, que, por sinal, é um lugar carregado de muita história, de relevância do ponto de vista cultural, onde faleceu o nosso poeta, grande poeta Castro Alves, lá na segunda metade do século XIX. E o convento de Santa Teresa é muito antigo, desde o século XVII, passando reformas no finalzinho e sendo aprimorado no século XVIII, que vai virar o Museu de Arte Sacra da Universidade Federal da Bahia na década de 50. Então, alguns moradores, algumas pessoas, chegaram a pontuar esse movimento para receber, né, para nomear essa região como bairro de Santa Teresa. O resultado é que ficou mesmo Largo 2 de Julho. E acredito que assim fique, porque o que vence aqui, espero que isso tenha continuidade, é essa participação das pessoas, né, desses valores identitários, desses movimentos culturais que tão bem representam essa realidade do Largo 2 de Julho e dá um encanto, um charme no bairro que você inclusive não encontra em outros lugares da cidade do Salvador. Como o nosso centro, né? E como eu sempre falo, o povo baiano, como mais astuto, agucioso, daquele jeitinho, sempre consegue denominar. Luiz Eduardo Doria fala muito disso, inclusive o nome das ruas de Salvador contam muita história. E a gente está aqui para contar história para você. Bem por aí, né, Rafa? E um dos restaurantes mais tradicionais dessa parte histórica de Salvador, óbvio, que a gente já viu falar aqui no Porto Moreira. E quem que está aqui do meu lado é que acompanhou todo esse crescimento que vem passando de gerações, não é mesmo? Pelo seu José Moreira, português, fundador, que é português, carpinteiro, era carpinteiro. Carpinteiro, né? Veio para o Brasil como carpinteiro. E eu soube também que ele chegou aqui, ele se hospedou por um tempo, percebia que tinha sempre um café da manhã, mas faltava o almoço. Não é isso? Você está sabendo da história? Almoçava na casa de minha avó. Minha avó tinha um restaurante chamado Ítalo Brasileiro. Era filhos italianos e brasileiros.
Entendeu? Então, no centro aí não tinha restaurante. Então ele vinha almoçar e tomar sopa de noite. Antigamente tinha muito negócio de tomar sopa à noite, não jantava. Ele começou a se fretar com minha mãe no balcão. Minha mãe era atendente no balcão e era filho de minha avó, italiana. Minha mãe é italiana. Ele começou a se fretar para lá e para cá, acabou casando. E nesse casamento tinha uma casa junto à casa de minha avó, é onde tem esse prédio aí. Entendeu? Marquês de Abrantes. Do lado tinha uma casa vazia. Aí meu pai disse assim, eu vou abrir um restaurante. E aí chamou um tio meu, José, era irmão de minha mãe, para ser sócio dele e abrir um restaurante. Restaurante Porto. Entendeu? Mas meu tio José não queria saber nada com a Hora do Brasil. Aí meu pai deu a parte dele e ficou sozinho. Ele e minha mãe tomando conta direto. Aí uma empreiteira veio para ali, comprou as casas velhas. Aí meu pai veio para aí. E aí no tempo era asa de jogo de bicho de Agenor Pita Lima. Aí meu pai comprou, aumentou esse lado daqui, era pequenininho, e abriu o restaurante. Mas o restaurante abriu com o renome de Porto. Mas todo mundo só conhecia Moreira, não conhecia Porto. Sobrenome da família, né? Ele aí botou Restaurante Porto do Moreira. Aí pronto. Aí foi nisso. Em 38, ele fundou em 38, vai estar fazendo agora em setembro, 83 anos. Imagine, um restaurante sobreviver em Salvador, que abre e fecha restaurante, principalmente nesse período, né? Manter, né? Uma tradição. Mas eu soube também que tem casos e causas aqui. Eu queria saber, por exemplo, que tinha uma tal de uma continha especial, que ficava assim especial, é isso? Ficava na mão dos garçons. Como é que era isso aí? Conta aí. Não, essas contas especiais ficavam na mão do garçom. Eles sobravam, entendeu? Porque ficava meu pai. Meu pai ficava mais na cozinha, era mais negócio. Quem tirava os pratos era ele. Entendeu? A medida ele já sabia. Foi isso que eu aprendi com ele. Por isso que eu ficava dentro do balcão. E as medidas certas, quem tira sou eu. Eu tiro o filé, tem os pratos que já são prontos e fica com a cozinheira, ela e tira lá. Prato já, aqueles pratos chamados prato feito de um dia para o outro, panelada. Entendeu? E as contas não, os fregueses mesmo, quem tira mesmo são os garçons praticamente. Aqui não tem esse negócio daquilo que restaurante grande tem. O nosso restaurante ainda é ele de época. A tradição, inclusive, né? Mas tem um negócio da assim, amiga, que tinha garçom, como não tinha maquininha, não tinha nada. Aí garçom sabia a senha de alguns clientes, né? Sabia tudo, sabia tudo. Aqui não tinha. Os garçons eram nossos, todo mundo aqui. Nosso mesmo, meu pai tinha um privilégio danado, porque funcionários mesmos aqui, nossos, são funcionários antigos. Duas cozinheiras tinham 30 anos aqui na casa. Hoje tem umas aí que já tem 10 anos, tem uns meninos aqui também que já tem tempo. Nós não ficamos mudando de empregado toda hora, né? Entendeu? E o grande problema do restaurante é isso. É a pessoa se zanga com uma cozinheira, ou briga com uma cozinheira e bota para fora, aí chama outra e não tem a habilidade, né? Já conhece a casa, o rosto. Para você botar ela no plano do restaurante, é muito difícil. Aí a comida não vai sair igual, vai sair totalmente diferente. Então a gente tem esse negócio. Da tradição. Olha, por falar em tradição, é gerações aqui é que mantém. Né? Passa de pai para filha, agora tem minha filha ali, Maria Cristina. Já a gente vai mostrar a Maria Cristina, ela se escondeu um pouco, né? Que ela é sem vergonha, mas adora, né? Ela está um pouco... acanhadinha, mas ela vai está um mostrar. pouco afastada. E vai ser, se assumir, daqui a pouco vai ser a primeira mulher que assume, fora sua mãe? Fora de minha mãe, Primeira mulher. mulher. Isso é uma honra, né? Assumir um dos restaurantes que, inclusive, foi citado em livros de Jorge Amado. Jorge Amado. Um ponto da boemia, que grande boemia da Júlia. É uma responsabilidade, né, mulher? E passou muita gente famosa mesmo. Teve muita gente. E ainda frequenta. Gal Costa, por exemplo, tem casa aqui. Tem neto, tem sobrinho, tem isso. E ainda aparece aqui. Às vezes a gente não conhece mais, porque era um pequeno, agora tão grande, aí ele se diz de quem foi, tudo bem.
Agora eu vou puxar um pouquinho pro meu lado. Um dos que passa, o que mais sai aqui é a muqueca de carne? Não. É o que eu mais gosto. Eu tenho uma muqueca de carne e tem muita gente que homem não sabe o que é. O problema é o seguinte. Há 30 anos passados, há 40 anos passados, você comia a roupa velha. Sim. E é muqueca de carne hoje e eu faço um cruz machado. Sim. Porque antigamente se fazia um resto da feijoada. Desfiava a carne e fazia muqueca de carne e chamava isso. Entendeu? Mas botava dendê, o ovo, Botava gente, dendê, dois ovos e seco, camarão o seco. ovo, uma delícia. Camarão seco. E tem uma coisa também que nós temos, e não sei se tem algum restaurante que faz, Sim. mas pelo que eu estou vendo, não faz. É o miolo de boi. Sim. É o miolo, dois Você ovos e ainda camarão faz? seco. Faz. Ó. Aí eu compro 30, 40 quilos de miolo a 15 dias. Olha, infelizmente, o Porto Moreira é um local, além de um passeio gastronômico, você vai fazer um passeio histórico por causos, histórias, muita coisa para contar. E você acha que o bairro 2 de Julho, por exemplo, o Largo principalmente, seria um aspecto interiorano no meio de Salvador? Ainda mantém? Foi. Mas não. ainda mantém um pouco, se pouco, comparado a um outros pouco. bairros como Pituba, Itaigara. Pouco, né? um pouco. E tem muita gente que sai da Pituba para fazer compra aqui. Muito. Tem padaria boa. Sim. Você vai aí, ó. Esse hortifruti granjeiro mesmo, aí é bom. Tem peixaria ali, você compra siri, compra amarão, compra peixe. Lá no 2 de Julho tem um governador, que foi Antônio Balbino. Sim. Morou lá embaixo de Júnior Edifício. Um poeta, Castro Alves. Castro Alves morou. Gal Costa tem casa aqui. Morou lá, Castro Alves morou onde No Ipiranga. eu estudei, Colégio Colégio Ipiranga. Ipiranga, isso. Colégio Ipiranga. Vou dar uma dica só pra gente encerrar aqui o bate-papo, que tá muito bom, senão a gente vai fazer um outro passeio histórico pelo bairro 2 de Julho. Quem quiser, ainda vou brincar, quem quiser uma dica, onde comprar, onde ir, a melhor feira, você pode bater aqui. Seu Moreira, me diga aí onde é que eu vou comprar a carne, o Cruz Machado, que aí com certeza ele vai dizer pra você. E vem aqui e açougue, prove, tem tudo aí, pelo bom. menos é um dos meus Não, pratos eu dou muita dica, preferidos, o pessoal vai é a muito muqueca aí. de carne. É a muqueca de carne, maravilhoso. O pessoal vem muito aqui perguntar a mim onde eu compro isso, onde eu compro aquilo. Aí eu digo, entendeu? Você vai comprar um pão bom na Bola Verde. E agradecer muito a vocês por se manterem aqui até hoje, ser um poço E de ali, história, de cultura e gastronomia pra gente. É da Assembleia Legislativa? Também. Então, tem muitos deputados que vêm aqui, por incrível que pareça. São fregueses daqui. Obrigada. Nada. Quem agradece sou eu. Mas não pense que só de história vive o 2 de Julho. O bairro concentra a maior diversidade gastronômica entre bares, restaurantes tradicionais, panificadoras. Olha, tudo uma delícia. Eu tenho certeza que você vai fazer um passeio gastronômico quando vier aqui. Deu água na boca, né? Eu tenho certeza que você vai gostar. Venha comigo, caminhar bem por aí.